Nas fronteiras do infinito. Hoje o tópico da nossa conversa vai ser variado. Falaremos da Terra, depois vamos para os buracos negros e por fim vamos dar uma volta pela matéria escura. Tema verdadeiramente fascinante. Mas agora, vamos mergulhar em uma descoberta que nos leva diretamente ao berço do nosso planeta há 4,5 bilhões de anos. Exatamente, Rodrigo. Uma notícia recente, publicada na revista Nature Geoscience por uma equipe do MIT, junto de outras instituições, está propondo uma ideia bastante inovadora, para dizer o mínimo, sobre as nossas concepções sobre a formação da Terra. Geólogos encontraram evidências do que podemos chamar de prototerra. Esse termo, prototerra, refere-se ao planeta em sua infância, antes do evento cataclísmico que acreditamos ter formado a Lua. A teoria mais aceita é a de que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra primordial. Esse impacto foi de tamanha magnitude que derreteu e redefiniu completamente a química do interior do nosso planeta. E a suposição sempre foi que qualquer material original daquela época teria sido completamente obliterado e transformado por essa colisão gigante. No entanto, a equipe da professora Nicole Nye, do MIT, encontrou algo que desafia essa lógica. Eles identificaram uma assinatura química única em rochas antigas que não condiz com a composição da maior parte da Terra atual. A chave para essa descoberta está em um desequilíbrio muito sutil nos isótopos de potássio. O potássio comum aqui na Terra é uma mistura previsível de três isótopos: o potássio 39, potássio 40 e potássio 41, sendo os isótopos 39 e 41 os mais dominantes. O que a equipe fez foi uma análise meticulosa de rochas extremamente antigas da Groenlândia e do Canadá, além de amostras de lava do Havaí, que trazem material do manto profundo para a superfície. Eles isolaram o potássio nessas amostras e usaram espectrômetros de massa de alta precisão para medir as proporções de cada isótopo. E os resultados foram notáveis. Eles detectaram um déficit no isótopo potássio 40. É importante entender que o potássio 40 já é um isótopo raro na Terra, mas nessas amostras específicas, sua concentração era ainda menor. É uma diferença minúscula, mas mensurável, como encontrar uma agulha em um palheiro cósmico. Essa anomalia, esse déficit de potássio 40, é a pista que fez a diferença. A equipe concluiu que esse padrão isotópico não poderia ter sido produzido por processos geológicos conhecidos ou por impactos de meteoritos posteriores. A explicação mais moderada é que se trata de um material remanescente da prototerra, que por um acaso geológico fantástico, permaneceu inalterado. E para validar essa hipótese, os pesquisadores realizaram complexas simulações computacionais. Eles inseriram a composição dessas amostras anômalas com seu déficit de potássio 40 e simularam o efeito do impacto gigante e do bombardeamento subsequente de meteoritos. O resultado das simulações foi uma composição que se alinha perfeitamente com o que observamos na maioria das rochas da Terra hoje. Isso é bastante fundamental, Rodrigo. O modelo mostrou que, se você partir desse material deficitário e adicionar os elementos trazidos por bilhões de anos de impactos, você chega à composição isotópica moderna, a que nós temos hoje. É uma evidência circular muito forte de que essas rochas antigas são, de fato, pedaços da Terra primordial. E há uma implicação profunda nisso, típico aqui das nossas discussões Nas Fronteiras do Infinito. A assinatura de potássio encontrada nessas amostras da prototerra não correspondem exatamente a nenhum meteorito conhecido em nossas coleções. Isso nos diz que o inventário de meteoritos que usamos para modelar a formação do Sistema Solar está incompleto. Sem dúvida. Os cientistas sempre tentaram montar o quebra-cabeça da composição original da Terra, combinando as assinaturas químicas de diferentes grupos de meteoritos. Mas essa descoberta indica que os blocos de construções originais do nosso planeta podem ser de um tipo que ainda não catalogamos, ou que não sobreviveu até os dias de hoje em forma de meteorito. É como se tivéssemos encontrado um fóssil vivo geológico, um pedaço de rocha que sobreviveu ao evento mais traumático da história do nosso planeta e carrega consigo a memória química de um tempo antes mesmo da Lua existir. Isso ressalta a importância de continuarmos a estudar não apenas o cosmo distante, mas também as rochas sob nossos pés. Elas guardam segredos de 4,5 bilhões de anos, segredos sobre a nossa própria origem e sobre os ingredientes que formaram não apenas a Terra, mas todo o nosso sistema solar interior.
A busca por esses materiais primordiais continua, porque é muito difícil você tentar estudar algo que você não esteve lá. Cada nova amostra, cada nova análise isotópica é uma oportunidade de preencher as lacunas da nossa história cósmica. A prototerra não foi completamente perdida. Fragmentos dela ainda estão por aqui, esperando para contar sua história. E é justamente essa capacidade da astronomia de unir diferentes campos do conhecimento que nos leva a outro tema fascinante. Enquanto a geologia nos revela os segredos mais profundos do nosso planeta, a radioastronomia nos permite espiar os fenômenos mais violentos do universo. E falando em fenômenos extremos, temos uma notícia verdadeiramente histórica vindo do espaço profundo. Exatamente, Marco. Estamos falando de um feito também bastante relevante na astronomia de buracos negros. Pela primeira vez, conseguimos obter uma detecção direta por rádio de dois buracos negros supermassivos orbitando um ao redor do outro. Esta é a confirmação definitiva de uma teoria que vinha sendo estudada há décadas sobre a natureza dupla do núcleo da galáxia OJ-287. Essa galáxia está localizada a aproximadamente 3,5 bilhões de anos-luz da Terra e pertence à classe dos quasares, que são os objetos mais brilhantes do universo. O que torna a OJ-287 especial é que ela abriga não apenas um, mas dois buracos negros supermassivos em seu centro, que se orbitam com um período de aproximadamente 12 anos. Os buracos negros em si são absolutamente escuros, impossíveis de serem observados diretamente. Porém, a genialidade desta observação está em ter captado os intensos jatos de partículas que eles emitem. O buraco negro principal tem uma massa colossal equivalente a 18 bilhões de massas solares, enquanto o secundário, ainda assim gigantesco, possui 150 milhões de massas solares. A capacidade humana de compreender esses números fica para trás. É muito difícil compreender o que são 18 bilhões de massas solares ou até mesmo 150 milhões de massas solares. Eu consigo compreender, sei lá, frações ou até o dobro, mas bilhões, milhões, eu deixo para a matemática me ajudar. A grande dificuldade sempre foi detectar o jato emitido pelo buraco negro menor. Para resolver esse problema, os astrônomos utilizaram dados arquivados coletados em 2014 pelo interferômetro espacial Radioastron, combinado com antenas terrestres. Esse sistema proporcionou uma resolução sem precedentes, capaz de visualizar detalhes estruturais mesmo a distâncias tão colossais. A análise revelou algo extraordinário. Os cientistas identificaram uma mancha curvada na estrutura do jato de plasma que coincide quase perfeitamente com as previsões teóricas para o jato do buraco negro menor. É como se o movimento orbital do buraco negro estivesse enrolando o seu jato, similar a uma mangueira de água que rodopia solta. Na imagem final, que está disponível na publicação do nosso blog no Clube Centauri, podemos distinguir claramente dois componentes. Primeiro, o jato principal, que se estende diagonalmente através do núcleo da galáxia, e uma faixa mais fraca e curvada que representa o jato do segundo objeto. Análises adicionais das propriedades Doppler confirmaram que este segundo jato se move a aproximadamente metade da velocidade do primeiro. Este registro pode resultar em desdobramentos para nossa compreensão da evolução galáctica. Sabemos que as galáxias frequentemente se fundem no universo, e quando isso ocorre, seus buracos negros centrais eventualmente formam sistemas binários, como o que observamos na OJ-287. E o destino desses dois gigantes cósmicos é inevitável. Eles estão em rota de colisão. Embora esse processo possa levar milhões de anos, quando finalmente colidirem, liberarão uma quantidade inimaginável de energia na forma de ondas gravitacionais, distorcendo o próprio tecido do espaço-tempo. E agora, ouvinte, os astrônomos estão trabalhando na construção de um novo mapa radioelétrico da OJ-287, justamente para verificar de forma independente essa descoberta. No entanto, observações detalhadas adicionais provavelmente só serão possíveis até a década de 2030, quando o segundo jato voltará a ser visível para os instrumentos aqui da Terra. Esta conquista nos mostra que a astronomia é uma ciência de paciência e persistência. Dados coletados em 2014, quase há uma década atrás, só agora revelaram o seu segredo mais profundo, graças às novas técnicas de análise e ao avanço dos nossos entendimentos teóricos.
E se pensarmos que buracos negros binários representam fenômenos extremos e visíveis em seu próprio modo, isso nos lembra que o universo guarda mistérios muito mais sutis. Enquanto alguns objetos cósmicos gritam sua presença, outros sussurram, e talvez o maior desses sussurros seja o da matéria escura. E é justamente sobre esse tema que temos uma notícia que pode ampliar nossa forma de detectar esse componente invisível no cosmos. Uma pesquisa teórica da Universidade de York sugere que a matéria escura, apesar de seu nome, pode deixar vestígios de coloração na luz que passa por ela. Segundo o estudo, dependendo do tipo de matéria escura, a luz visível poderia adquirir um matiz ligeiramente vermelho ou azul após atravessar regiões ricas nessa substância misteriosa. A ideia parece contraintuitiva, já que a matéria escura é definida justamente por não interagir com a luz. Porém, os pesquisadores propõem um mecanismo indireto através de partículas intermediárias que tanto a matéria escura quanto os fótons conhecem, incluindo os bósons de Higgs. Como a teoria dos 6 graus de separação aplicada ao mundo subatômico. Mesmo que a matéria escura e a luz não interajam diretamente, eles podem estar conectados através de uma cadeia de partículas mediadoras. Essa interação indireta permitiria que os fótons se espalhassem levemente ao encontrar partículas de matéria escura. Os cálculos da equipe mostram que se a matéria escura for composta por WIMPs, as partículas massivas de interação fraca, a luz perderia alguns desses seus fótons azuis de alta energia, resultando em um avermelhamento sutil. Por outro lado, se a matéria escura interage apenas gravitacionalmente, o efeito seria oposto, causando um leve desvio para o azul. O estudo, publicado na Physics Letters B, representa os primeiros cálculos detalhados sobre a intensidade desse espalhamento de luz pela matéria escura. Os pesquisadores enfatizam que o efeito é extremamente sutil, mas potencialmente mensurável com a próxima geração de telescópios. A detecção dessas minúsculas alterações cromáticas exigiria instrumentos com sensibilidade espectral excepcional, como o telescópio extremamente grande europeu ou o telescópio espacial Nancy Grace Roman, da NASA. Seria necessário analisar meticulosamente a luz que viajou bilhões de anos através de regiões densas de matéria escura. E torna essa abordagem particularmente valiosa. O que torna essa abordagem particularmente valiosa é a sua capacidade de ajudar a distinguir entre diferentes modelos de matéria escura. Ao observar se a luz cósmica tende sistematicamente para o vermelho ou para o azul ao viajar pelo espaço, os cientistas poderiam restringir quais teorias são mais plausíveis. Como destacou o pesquisador Mikhail Bashkanov, isso poderia economizar tempo e recursos significativos, direcionando os esforços da pesquisa para os modelos mais promissores. Em vez de testar cegamente múltiplas hipóteses, os astrônomos poderiam focar onde e como procurar no céu. Quase como uma aplicação da navalha de Ockham, não é mesmo, Rodrigo? Não é verdade? Você tem diversas possibilidades e você sempre foca naquilo que é de fato mais interessante. Um outro dia também eu vi uma tirinha que era que todo matemático é muito preguiçoso e sempre busca pela sua explicação mais simples. Eu acho que isso se aplica aqui, mas não utilizando o termo preguiçoso, mas sim aquilo que economiza mais energia, talvez eu diria. A natureza economiza energia, por que não vamos também seguir esse modelo, né? Afinal, fazemos parte da natureza, não é mesmo? E física é o estudo da natureza, né? Exatamente, perfeito. Se confirmada, essa técnica abriria uma janela observacional completamente nova para estudar a matéria escura. Pela primeira vez, poderíamos ter um método direto para detectar essa substância elusiva através de suas assinaturas cromáticas, em vez de inferir sua presença apenas através de efeitos gravitacionais. E isso nos lembra de que mesmo os componentes mais obscuros do universo podem deixar pistas visuais, desde que saibamos como procurar. Ouvinte, a grande importância dessa descoberta é que a matéria bariônica ou a matéria comum, como a conhecemos, representa apenas 5% de toda a massa do universo. E a matéria escura, apesar de não poder ser completamente vista, ela não é completamente escura no sentido literal. E ela pode estar pintando o cosmos com cores tão sutis que apenas agora começamos a imaginar como detectá-las. Formação da Terra primitiva aos buracos negros dançantes no cosmos. E agora, com essa possibilidade de desvendar a matéria escura através de suas sutis assinaturas de cor, fica claro que o universo nunca cessa de nos surpreender.
cada descoberta, seja nas rochas sob os nossos pés ou nas galáxias mais distantes, é um testemunho da curiosidade humana e de nossa incessante busca por compreensão. E assim, enquanto a prototerra nos conta sobre nossas origens e os buracos negros binários sobre o destino cósmico, a promessa de enxergar a matéria escura por suas cores fantasmas nos lembra que as fronteiras do infinito estão sempre se expandindo, sempre nos desafiando a olhar mais fundo e questionar ainda mais. Agradecemos a todos que nos ouviram até o final deste bloco. Mas não saia daí porque ainda temos o último bloco do CentauriCast Entre as Estrelas. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.